Eu sou Kenzo, pastor e missionário. Tive muitas experiências com Deus. Viajei para a África para pregar a palavra. Abri uma igreja em Mutare, Zimbábue. Quando cheguei lá, enfrentei muitos feiticeiros. Um feiticeiro chamado Ronald Muzona, um dos mais poderosos feiticeiros da cidade de Mutare, Zimbábue, tentou me matar com seus feitiços. Ele sacrificou 13 cabras e 33 galinhas. Continuei fazendo a obra de Deus ali e ganhando almas, até que naquela tarde, Ronald Muzona se reuniu com os piores feiticeiros para me matar. Ouvi os ruídos ensurdecedores dos tambores. Eu sabia que as forças do mal estavam se reunindo para me atacar. Satanás estava furioso com a minha chegada ali. Muitos missionários que foram para lá não suportaram a pressão e a opressão dos demônios e retornaram aos seus países como fracassados. Eu permaneci naquele lugar, enfrentei as legiões e o principado daquele lugar. Sei que foi Deus quem me enviou para lá. Por que ele teria medo se estaria comigo? Ganhei muitos feiticeiros ali. Eles falharam em me derrubar. Viram o poder de Deus na minha vida. Não tiveram escolha a não ser entregar suas vidas a Jesus. Eu havia aberto ali uma velha igreja de madeira, e aquele lugar estava ficando cheio de pessoas. Para minha surpresa, Ronald Muzona entrou na igreja. No momento em que eu ministrava, minha visão se abriu. Vi uma legião de demônios dentro do corpo dele. Eu sabia que aquela noite seria diferente. Ronald Muzona entrou não para ouvir a palavra, mas para me confrontar. Esse feiticeiro veio medir forças comigo. Ronald Muzona entrou, apontou o dedo e alguns irmãos começaram a cair no chão. Eles não estavam preparados para um bombardeio de feitiços. A congregação ficou assustada quando aquele feiticeiro entrou ali. O povo conhecia a fama dele. Ronald Muzona disse: Pastor, você até agora resistiu à minha força. Você é o primeiro a me resistir. Fiquei curioso para confrontá-lo pessoalmente. Até agora tenho lutado contra você dentro do meu território. Vim aqui na sua igreja. Um de nós irá sair envergonhado hoje. Eu não posso aceitar um feiticeiro mais forte do que eu. Esta região é minha e, se você quiser essa região, terá que me derrotar esta noite. Ronald apontou o dedo para mim. Senti um soco no peito. Continuei em pé olhando para ele, mas quando eu apontei o dedo para ele na autoridade de Jesus Cristo, ele caiu endemoniado. Os irmãos não conseguiam segurá-lo. Ele tinha uma legião em seu corpo que se debatia no chão incontrolavelmente. Eu chamei o anjo Gabriel. Ronald ficou paralisado no chão. Vi o anjo Gabriel arrancando aqueles pequenos demônios do tamanho de um polegar. Uma limpeza estava sendo feita no corpo daquele feiticeiro. Ele foi limpo sem que restasse qualquer demônio nele. Os irmãos o levantaram do chão e o conduziram ao púlpito. Coloquei minhas mãos sobre a cabeça dele. Ronald sentiu a presença tão forte do Espírito Santo e começou a falar em línguas. Ronald chorava de alegria. Vi quando 2 anjos desceram e mediram ele da cabeça aos pés, e outro com um frasco na mão derramou algo sobre sua cabeça. Então, quando Ronald entregou sua vida naquela noite, ele falou algumas palavras. Fui à igreja. Eu estava disposto a ter um duelo com o pastor. Prometi a mim mesmo que, se o pastor vencesse esse duelo, eu entregaria a minha vida a Jesus, se o Deus dele fosse maior do que todos os meus deuses juntos. Eu deixaria as legiões de deuses para servir ao Deus dele. Eu fui para envergonhar o seu ministério, mas quem saiu derrotado foi eu. Eu envergonhei vários pastores. Eles foram forçados a fechar suas igrejas aqui em Mutare. As únicas igrejas que estão abertas nesta região são as igrejas compactuadas comigo. Pastores que fizeram aliança comigo e participam dos poderes das trevas. Obriguei esses pastores a seguirem as legiões do mal. Eles ficaram com medo quando meus feitiços os deixaram doentes. Alguns foram embora com medo, e outros reconheceram meus poderes e fizeram um pacto de paz comigo, seguindo meus deuses. Aqui está cheio de igrejas com pacto com demônios. Igrejas sérias que lutam contra as forças do mal não permanecem aqui em Mutare por causa dos feiticeiros.
O pastor Kenzo era diferente. Ele chegou à região para impor aqui o domínio de Jesus. Ele é um pastor experiente em guerras espirituais. Não se intimidou com os feiticeiros da região, e nenhum feitiço nosso conseguiu atingir esse pastor. Isso me chamou a atenção e me atraiu a conhecer esse Deus a quem ele serve. Muitos que vieram a esta região falando de Jesus nunca demonstraram o seu poder. Aquele pastor não apenas pregava Jesus, ele também demonstrava o poder do seu Deus. A região passou a crer muito mais em Jesus por meio da vida do pastor Kenzo. Ele ganhou muitas almas aqui, provou que os deuses do Zimbábue não passam de formigas comparados ao seu Deus. Eu fui liberto desses demônios. Eu era escravo deles. Agora sou livre. Quando os irmãos me levaram ao altar onde o pastor Kenzo ministrava, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça. Eu vi uma bola de fogo saindo do corpo dele e entrando em mim. Eu não queria exaltar esse homem, mas ele me provou que homens de Deus existem. Ele não é um falso pastor. Se ele fosse uma farsa, eu saberia, porque os demônios me contariam e me revelariam a falsidade desses pastores. Esses falsos pastores nunca tiveram força para me enfrentar. Eles preferiam ficar ao meu lado e abrir suas igrejas. Não queriam problemas comigo. Alguns pagavam uma taxa para erguer suas igrejas. Eles tinham medo de que eu destruísse o ministério e a vida deles. Muitos deles abrem suas igrejas aqui para expandir o mercado de venda de objetos sagrados. Eu comecei a andar na igreja de madeira que Kenzo abriu. As pessoas estavam ficando cada vez mais avivadas depois que o pastor mostrou que o nosso Jesus é maior e me derrotou naquela noite. Isso passou mais confiança para os irmãos, aumentou uma chama em cada coração. Encorajou os irmãos a não terem medo de pregar o evangelho por causa dos feiticeiros. Muitos feiticeiros se converteram antes de mim e outros depois da minha conversão. A verdade é que os feiticeiros tinham medo dessa igreja de madeira que o pastor abriu. Os feiticeiros pararam de praticar feitiçaria e decidiram deixar o povo em paz. Eu fui a um culto abençoado. O pastor Kenzo colocou as mãos sobre a minha cabeça. Eu caí no chão e fui arrebatado ao inferno. Voltei assustado. Não relatarei o que vi lá. Deixarei para contar meu testemunho no inferno pela primeira vez depois na igreja. Eu só quero falar sobre a minha conversão. Eu sei que o pastor Kenzo não pode ficar conosco para sempre. Ele é um missionário que está aqui em uma missão. E quando o tempo dele acabar, ele voltará para sua terra natal. Eu espero um dia viajar e ver o pastor nos Estados Unidos, onde ele mora. Eu recebi ameaças de feiticeiros. Eles me disseram que não conseguem vencer a proteção angelical do pastor Kenzo e que, quando o pastor for embora, os feiticeiros atacarão nossa comunidade cristã. Eles acreditam que nos vencerão sem a presença do pastor. O pastor deixou um povo em chamas, disposto a enfrentar esses feiticeiros de frente. A obra que o pastor Kenzo deixou nesta região é de Deus. O diabo não vai destruir. Esta obra está dando frutos. O pastor Kenzo está voltando da missão para sua casa. Eu disse a eles: estou indo para a minha casa e estou deixando vocês cuidarem dos ministérios que deixei. Enfrentei muitas dificuldades neste lugar por causa da pobreza desta região, mas eu fiz tudo isso por Jesus. Aonde ele me mandar, eu irei. Além disso, meu amor por vocês me fez resistir a toda opressão maligna. Vou deixar o pastor Ronald Muzona para cuidar desta obra. Ele tem uma liderança muito forte. Desde quando era feiticeiro, ele é o mais capacitado para dirigir essa obra. Peguei o avião para voltar para casa. De repente, o avião deu defeito e as luzes se apagaram. Eu vi um demônio furioso querendo derrubar o avião. Ele estava furioso comigo por eu ter cumprido a missão de Deus na África. Mas ele não conseguiu derrubar o avião porque Deus está comigo. Eu voltei para casa e, orando de madrugada, o Espírito Santo me fez ir ao quintal da minha casa. Eu vi um túnel negro e sem fim se abrindo no meu quintal. Eu perguntei: Senhor, o que é isso? O Espírito Santo me revelou: é a porta do inferno. Eu vi alguns demônios saírem desse buraco escuro. Eles eram ferozes.
Eu nunca tinha visto tamanha ferocidade. Eu trabalho no Ministério de Libertação, mas aqueles tipos de demônios que eu vi saindo, eu nunca tinha enfrentado. Um ser maligno daquele, se possuir um corpo de uma pessoa, eu não sei se resistiria. Eu observei e perguntei ao Senhor: o que está acontecendo? Ele me revelou que demônios que estavam presos no inferno estão sendo soltos para destruir a humanidade. O Senhor me disse: Esses demônios destruirão famílias. Essa é a especialidade deles. Eles farão pais matarem filhos, filhos matarem pais. Eles farão pais abusarem de suas filhas, maridos abandonarem suas esposas e mulheres irem embora deixando seus maridos. Novos demônios do divórcio foram soltos e estão destruindo famílias. Esses são os piores demônios do fim dos tempos. Eu senti meu corpo estremecer. Fui para o quarto e me deitei na minha cama. Senti minha respiração se esvaindo. Meu espírito saiu, deixando meu corpo no quarto. Um anjo desceu até mim. Meu espírito estava ao lado do anjo, aguardando minha missão desta vez. Eu desci ao inferno com o anjo e ele me disse: hoje vamos visitar uma parte do inferno, o abismo. O anjo e eu entramos no inferno, e então fomos para um lugar diferente. Nesse lugar não havia almas nem demônios atormentando almas. Era um lugar escuro, sem fogo, e havia uma legião de anjos presos ali. Eles não eram demônios, mas anjos que haviam pecado no passado e foram encerrados no abismo. Aproximei-me de um anjo. Ele olhou para mim com grande ódio e tentou me agarrar, mas as correntes o seguravam, impedindo-o de me alcançar. Olhei para aqueles anjos. Eles eram negros, e suas formas originais de anjos haviam desaparecido, dando lugar a monstros de aspecto horrível. De repente eu vi quando eles se transformaram em gafanhotos. Suas aparências eram as mesmas descritas em Apocalipse: dentes de leão, rosto de homens, cabelos de mulher, ferrão de escorpião e uma couraça de couro em seus corpos. Eu nunca tinha presenciado demônios tão terríveis. O anjo disse: estes são os anjos gafanhotos que serão soltos para atormentar a terra. Satanás receberá a chave desse lugar, liderará esse exército e libertará essas criaturas para ferir a humanidade. Eu disse: então a terra será como um inferno vivo quando essas criaturas subirem para lá. O anjo me mostrou um anjo que estava preso em correntes. Esse anjo se transformou em um dragão com várias cabeças. O anjo disse: esse é a besta que será o anticristo na terra. O anjo me mostrou uma parte do abismo onde não havia anjo preso. Um lugar vasto, escuro e perigoso, preparado para alguém. O anjo disse: este é o lugar onde Satanás ficará preso por 1000 anos. Continuamos andando e fomos para outra parte do inferno onde estão as almas. O anjo me mostrou uma mulher cristã que estava no inferno. Ele disse: essa pessoa está aqui por usar biquíni de praia. Satanás criou o biquíni para que as pessoas andassem nuas na praia. Não é para as mulheres de Deus usarem essa peça de roupa tão curta. Hoje há muitas mulheres cristãs que usam essa peça diabólica debaixo da saia. E muitas mulheres usam roupas transparentes e roupas íntimas expostas. Eu vi o demônio que criou o WhatsApp. Uma legião de demônios entrou no WhatsApp. E muitas almas estão no inferno por causa desse pequeno aplicativo. Pastores que traíram suas esposas por meio desse aplicativo estavam no inferno. Eu vi o demônio criador do Facebook. E muitos irmãos estão no inferno por causa do Facebook. Esse demônio do Facebook tinha uma legião feminina de demônios que usavam mulheres bonitas no Facebook para derrubar muitos crentes. Esses demônios femininos entravam nessas mulheres e as faziam expor sua nudez, levando muitos a desejarem em seus corações e pecarem com os olhos. O anjo me mostrou um crente no inferno. Ele chorava muito, arrependido, porque Satanás o havia enganado. Satanás usou uma mulher muito bonita no WhatsApp, e esse irmão não resistiu à beleza dela. Ele foi até a casa daquela mulher para se prostituir com ela. Então o namorado dessa mulher encontrou os dois deitados na cama e matou os dois. Esse crente estava ali, arrependido, por ter caído nesse laço. Também vi outro jovem cristão no inferno por causa do vício no Facebook. Ele foi morto por magia negra. Um bruxo muito forte conheceu esse jovem pelo Facebook.
percebeu a fraqueza espiritual dele e lançou sobre ele um feitiço de morte. Satanás havia pedido a alma desse jovem ao bruxo, e por isso ele estava lá no inferno. Fui para uma parte do inferno, onde vi cantores gospel queimando, tanto homens quanto mulheres. Então perguntei ao anjo por que eles estavam ali. O anjo me disse: eles transformaram o louvor em negócio, enriqueceram e deixaram de louvar por amor a Deus, fazendo tudo apenas por interesse financeiro. Quanto mais recebiam, mais desejavam acumular, sem demonstrar preocupação com a obra do Senhor nem com os necessitados. Muitas igrejas chegaram a investir recursos nesses mercenários, usando dinheiro que deveria ser destinado à santa obra de Deus e ao amparo dos que mais precisavam. Eu também vi pregadores famosos queimando no inferno. O anjo me disse: esses cobravam cachês altos, sugando as economias das igrejas. Fizeram da palavra de Deus uma mercadoria, tornaram-se mercadores da fé e agora estão no inferno. Eu vi no inferno cristãos torcedores de times de futebol. Eles eram fanáticos e colocavam seus clubes acima de Jesus. Perdiam cultos na igreja por causa de partidas de futebol. Deixavam de ir à igreja por causa da Copa do Mundo. Viajavam para lugares distantes para ver seus times jogarem, gastando dinheiro com seus clubes, mas não ajudavam a obra de Deus. Eram crentes e agora estão no inferno sofrendo. Eu vi demônios que tinham nomes de clubes de futebol. Eles tinham cabeças monstruosas e vestiam camisas de times. Cada demônio usava a camisa de um clube diferente. Eles roubavam o tempo e a adoração que pertencem a Deus por meio dos clubes de futebol. O anjo também me mostrou vários crentes andando pela cidade. Eles estavam de shorts e camisetas, bem à vontade. Os demônios riam deles e lançavam dardos de enfermidade. Muitos desses irmãos adoeciam com doenças malignas. Outros ficavam enfermos e morriam no hospital. Eu vi um hospital bem distante da cidade e muitos crentes doentes morrendo ali, enquanto demônios vinham buscar as suas almas. Então eu perguntei ao anjo: por que os demônios estão conseguindo atingir os crentes com esses dardos de enfermidade? O anjo me respondeu: eles andam como os ímpios, de shorts e camisetas. Isso é pecado diante de Deus. Eles não entendem que são santos e precisam guardar os seus corpos. Vi mulheres crentes de shorts andando pela rua e também ficando enfermas por causa de suas vestes. O anjo disse: eles escandalizam a palavra e ainda querem vencer Satanás. Vi pastores sem camisa em casa e andando de short. Outros estavam com camisas regatas. Suas mulheres, que se diziam servas, estavam de shorts e camisas sem manga. Eles estavam à vontade. Eu vi uma bola de fogo se afastando das casas desses pastores e uma nuvem negra se aproximando. O anjo disse: muitos deles acham que são salvos, mas suas ações negam a palavra santa. O Espírito Santo se afasta desses lares por causa do pecado. Eu e o anjo fomos até a praia. O anjo me apontou 23 evangélicos na praia. Ele me mostrou irmãs que estavam nuas tomando bronzeado, irmãos também nus. O anjo disse: eles sabem que isso é pecado, mas mesmo assim fazem. O anjo me levou para uma igreja. O estado daquela igreja me entristeceu. Eu disse para o anjo: tem algum escolhido na igreja? No meio dessa multidão eu vi poucas pessoas com o sinal na testa, uma pequena luz que brilhava. O anjo me respondeu: são poucos os escolhidos em igrejas corrompidas. Observe os louvores, Kenzo. Eu vi as irmãs louvando, e seus louvores eram fumaças que subiam até o teto da igreja. Perguntei ao anjo o que isso significa. O anjo disse: esses louvores não são de Deus, Kenzo. Essas letras não exaltam o Pai, mas contêm filosofias humanas. Depois os jovens começaram a louvar músicas evangélicas no estilo de rock. O anjo disse: esse ritmo é diabólico, criado por Satanás. Muitos cantores estão colocando esses ritmos nos louvores. O homem usa suas estratégias para atrair a humanidade com esses ritmos. Cada ritmo desses criados no mundo contamina os louvores de Deus. O anjo pegou na minha mão e voamos para o céu em uma velocidade impressionante. A rapidez que esse anjo me levou ao céu parecia como um relâmpago. Entramos no templo branco, onde vi anjos louvando a Deus. Aquele templo estava cheio da glória de Deus, e milhares de anjos louvavam, glorificavam e exaltavam a Deus. O anjo disse:
Kenzo, esse é o verdadeiro louvor que Deus recebe. Eu disse ao anjo: é muito difícil fazer louvores santos lá na terra, somos pecadores. O anjo disse: o homem pode fazer louvores santos, não perfeitos como os do céu, mas podem fazer louvores santos que agradam a Deus. O Espírito Santo está na terra para inspirar os levitas. O anjo pegou em minha mão e descemos até a terra como um relâmpago. Entramos dentro de uma pequena igreja. Vi o povo de joelhos, chorando. O anjo colhia as lágrimas que eram derramadas. Aquelas lágrimas eram colocadas no vidro e transformadas em ouro. Depois, os anjos subiam com aquelas lágrimas para o céu. Perguntei ao anjo: esse povo está se humilhando tanto? O anjo me disse: essa igreja tem passado por grandes tribulações e mesmo assim não tem negado a palavra. Então observei o que estava acontecendo. Olhei e vi anjos com frascos de ouro colhendo as lágrimas de cada pessoa que estava ali. Quando as lágrimas caíam dentro daqueles frascos, transformavam-se em ouro. Esses anjos subiam para o céu, recolhendo as lágrimas e levando-as para lá. Vi também outros anjos recolhendo fios de cabelos que caíam, e eles igualmente subiam. Então perguntei ao anjo: eles não deixam nada do crente ficar? O anjo me disse: tudo aquilo que é do crente santo torna-se santo e não fica na terra. Por isso eu te digo que qualquer irmã que tosquiar os teus santos cabelos, os anjos os recolherão, e no dia do juízo esses cabelos cortados serão as provas da sua condenação. Os santos cabelos das irmãs são de referência aos anjos. Depois disso o anjo me disse: Kenzo, tu tens que voltar para o teu corpo. Então o anjo me levou até o meu corpo, e o meu espírito entrou nele. Eu estava caído na sala. Minha esposa disse: o que faz no chão frio? E eu respondi a ela: o Senhor me revelou coisas ocultas nessa nova experiência. Naquela mesma noite fui orar para agradecer a Deus pela vitória sobre Satanás. Enquanto eu orava, o Senhor começou a me mostrar várias visões sobre os púlpitos de muitas igrejas. Eu vi muitos pastores e pregadores em cima dos púlpitos. O Espírito Santo me revelava que muitos deles estavam no altar de Deus enquanto viviam em pecado. Na primeira visão, eu vi um pastor casado saindo escondido com uma jovem que fazia parte do grupo de louvor da igreja. Na segunda visão, eu vi um preletor assistindo filmes pornográficos. Ele estava preso naquele vício. Na terceira visão, eu vi um cristão traindo sua esposa através das redes sociais, cometendo uma traição virtual. Na quarta visão, eu vi um evangelista marcando um encontro com uma mulher através do WhatsApp. Aquela mulher se prostituía. Eu vi um demônio feminino possuindo aquela mulher com o objetivo de derrubar aquele evangelista.